Essa casa fede a fracasso, mãe. Eu não aguento mais viver aqui. Foram essas palavras que atravessaram meu peito como uma faca. Eu fiquei parada, sentindo o chão sumir sob meus pés, enquanto via minha própria filha, a menina que carreguei nos braços, olhar para mim com desprezo. A dor que senti naquele instante foi tão profunda que parecia que o ar dentro da casa tinha sumido. Eu quis responder, mas a voz não saía. Só o silêncio e o barulho do meu coração quebrando. Às vezes a vida nos ensina da forma mais cruel. A pessoa que mais amamos é a mesma que nos fere. E o que fazer quando o amor de mãe se transforma em humilhação? Você perdoa? Você enfrenta? Ou simplesmente desiste? Se você já viveu algo parecido ou conhece alguém que já sentiu essa dor, fica comigo até o fim dessa história. Eu tenho certeza que o que aconteceu comigo vai tocar o seu coração e talvez te faça ver o valor que você tem. Meu nome é Maria. Tenho 58 anos e sou costureira. Sempre vivi com simplicidade, mas com dignidade. Criei minha filha Camila sozinha, desde que fiquei viúva há mais de 20 anos. Trabalhei noites inteiras costurando roupas de festa para colocar comida na mesa e pagar os estudos dela. Eu achei que estava construindo um futuro melhor para nós duas, mas o que eu não sabia é que o amor que eu dei se transformaria em vergonha para os olhos dela. E naquela noite, quando ela disse que minha casa fedia à pobreza, eu percebi que não era apenas minha filha que estava indo embora. Era a minha própria fé na gratidão. Depois daquela noite terrível em que ouvi as palavras da minha filha ecoarem pela casa, passei dias sem conseguir dormir direito. Cada canto da sala parecia me lembrar dela. O sofá onde a gente costumava sentar para assistir novela, a mesa da cozinha onde tomávamos café juntas, tudo parecia vazio. Eu olhava para aquelas paredes simples, pintadas por mim mesma há tantos anos, e me perguntava onde foi que eu errei. Meu nome é Maria. Tenho 58 anos. Sou costureira desde os 18. Foi com a agulha e a linha que eu construí minha vida. Nunca tive luxo, mas sempre tive orgulho do que conquistei. Quando o Antônio, meu marido, morreu num acidente de carro, o mundo desabou sobre mim. Eu tinha 36 anos e uma filha de apenas 13. A Camila era o meu tudo, e naquele tempo, eu prometi para mim mesma que ela nunca passaria necessidade. A vida não foi fácil. O dinheiro era pouco e o trabalho pesado. Eu costurava para fora, fazia bainha, ajustava vestidos, criava modelos sob medida. Muitas vezes virava à noite trabalhando. As vizinhas me chamavam de guerreira, mas só eu sabia o que era chorar escondido na madrugada, com os olhos ardendo de sono, rezando para a máquina não quebrar. Camila cresceu vendo isso. Desde pequena era carinhosa, inteligente, uma menina doce. Ajudava a varrer a casa, lavava os pratos, me trazia água quando eu passava horas sentada costurando. Às vezes, ficava ao meu lado contando sobre a escola, os amigos, os sonhos que tinha. Dizia que queria ser gerente de empresa, ganhar muito dinheiro para me dar uma casa grande e bonita. Eu sorria e dizia que só queria ver ela feliz. Nos domingos, era o nosso momento. A gente fazia bolo de chocolate juntas. Ela ficava toda lambuzada, com farinha no rosto e chocolate nos dedos. Ria alto, me abraçava, e eu sentia que, apesar de tudo, estávamos bem. Era uma vida simples, mas cheia de amor. Quando ela passou no vestibular, eu chorei de alegria. Lembro da gente abraçada na sala apertada, pulando de felicidade. Eu disse que faria o possível para pagar a faculdade. E fiz. Trabalhei dobrado. Vendi minha aliança de casamento, que era a única lembrança do Antônio. Cada real que entrava, eu guardava. Foram anos de sacrifício. Às vezes eu jantava só pão com café, mas nunca deixei faltar nada para ela. A faculdade particular era cara, mas eu sabia que aquele diploma seria o passaporte dela para uma vida melhor. Eu via a Camila saindo de manhã com aquele brilho nos olhos, cheia de sonhos, e cada vez que ela dizia: "Mãe, um dia eu vou te dar tudo o que você merece", meu coração se enchia de orgulho. Mas as coisas começaram a mudar devagar. Primeiro foram os pequenos comentários. Ela dizia que as amigas tinham carros, que moravam em apartamentos modernos. Eu respondia que o importante era estudar, se esforçar, construir o próprio caminho. Ela concordava, mas eu via no olhar dela uma pontinha de vergonha.
Depois que ela começou a trabalhar numa empresa grande, as diferenças ficaram mais evidentes. Ela chegava em casa cansada, reclamava do barulho da máquina de costura, do cheiro da comida, da simplicidade da casa. Eu tentava não levar para o coração, achava que era só estresse. Mas o tom na voz dela começou a mudar. Era impaciente, distante. Quando conheceu o Lucas, o rapaz do setor financeiro, tudo ficou mais claro. Ele era educado, sim, mas tinha aquele ar de superioridade que não se esconde. No começo, eu achei que fosse coisa da minha cabeça. Mas com o tempo percebi. O olhar dele sempre julgava tudo. A minha casa, meus móveis, até o meu jeito de falar. No dia que conheci a mãe dele, a dona Beatriz, entendi de onde vinha o orgulho. Ela chegou de carro importado, toda coberta de joias, cumprimentou com um sorriso frio e ficou olhando em volta como se estivesse num lugar sujo. Falava da casa dela, do jardim, da piscina, das viagens, tudo com aquele tom de quem quer mostrar que é melhor. Eu fiquei quieta, oferecendo café, tentando ser educada. Mas o que me doeu de verdade foi ver os olhos da minha filha brilhando enquanto a sogra contava sobre o luxo da família. Pela primeira vez, vi vergonha no rosto da Camila quando olhou para mim. Vergonha da mãe, da casa, da vida que eu construí com tanto esforço. Depois do casamento, eles vieram morar comigo por um tempo, até juntarem dinheiro. No início, tudo parecia bem, mas logo começaram as reclamações. A casa era pequena, o sofá era velho, a decoração era simples demais. Eu ouvia tudo em silêncio, fingindo que não doía, mas doía. Uma noite, enquanto costurava um vestido para uma cliente, ouvi a Camila dizer ao telefone: "Eu não aguento mais morar aqui. Minha mãe vive nessa casinha ridícula. Tenho vergonha de trazer alguém." Meu corpo inteiro tremeu. Senti as lágrimas caindo, mas continuei costurando. No dia seguinte tentei conversar. Disse que tinha ouvido tudo, que doía, mas que eu a amava. Ela respondeu com frieza: "Mãe, eu cresci. Eu tenho outros padrões agora. Outros padrões." Essas palavras ficaram ecoando na minha cabeça por dias. Eu me perguntei o que tinha feito de errado. Será que eu mimava demais? Será que o amor de mãe, quando é grande demais, faz o filho esquecer o valor das coisas simples? Continuei vivendo, mas dentro de mim algo tinha mudado. Cada gesto dela era uma lembrança da distância que crescia entre nós. O sorriso já não era o mesmo. Os abraços ficaram raros. E quando ela trazia o Lucas para jantar, eu sentia que estava sobrando na minha própria casa. Mesmo assim, eu ainda acreditava que tudo podia melhorar. Que um dia ela lembraria da infância, das tardes de bolo de chocolate, das noites em que eu costurava e ela dormia no meu colo. Eu me agarrava à esperança de que o amor fosse suficiente para curar o orgulho. Mas no fundo, eu sabia. O olhar da Camila tinha mudado de vez, e quando o orgulho entra num coração, o amor começa a perder espaço. Eu só não imaginava o quanto isso ainda ia me machucar. Naquela época, o aniversário dela de 30 anos se aproximava, e ela decidiu fazer uma festa. Disse que seria uma coisa simples, só para amigos. O que eu não sabia é que aquela festa seria o ponto de virada da nossa história. O momento em que tudo o que eu construí com amor seria transformado em humilhação. O aniversário de 30 anos da Camila chegou. Ela disse que queria fazer uma comemoração simples em casa, porque ainda não tinha dinheiro suficiente para alugar um salão bonito. Eu fiquei feliz. Achei que seria uma boa oportunidade para a gente se reaproximar, para eu mostrar para minha filha que ainda podia fazer algo especial para ela. Passei a semana inteira limpando a casa, lavei as cortinas, encerei o chão, deixei tudo brilhando. Fiz coxinhas, empadinhas, bolinhos de queijo, preparei um bolo enorme, de 3 andares, recheado de chocolate e doce de leite. Foram mais de 6 horas batendo massa, montando camadas, decorando com chantilly. Eu queria que tudo ficasse perfeito. No sábado à tarde, quando o primeiro carro parou na frente da casa, senti o coração disparar. Os convidados começaram a chegar, todos muito bem vestidos, com roupas caras, perfumes fortes, risadas altas. Eram colegas de trabalho da Camila e do Lucas, gente de escritório, de vida confortável. Eu sorria para todos, oferecendo salgadinhos e refrigerante, tentando ser simpática. Mas logo percebi os olhares. Alguns observavam a casa com expressão de estranhamento, cochichando entre si.
Uma moça loira de salto alto pegou um salgado e disse para outra, rindo: "Ai, que coisa mais caseira, né? Parece festa de interior." Eu fingi que não ouvi. Continuei servindo, tentando não deixar transparecer o aperto no peito. Quando fui até a Camila perguntar se precisava de alguma coisa, ela me puxou discretamente pelo braço e falou baixo, com o rosto tenso: "Mãe, por favor, para de ficar oferecendo essas coisas para todo mundo. Deixa o pessoal se servir. A senhora tá parecendo uma empregada." Meu corpo gelou. Eu fiquei sem reação. Ela disse isso com tanta vergonha, com tanto desprezo, que eu não consegui responder. Me afastei devagar e voltei para a cozinha. Fechei a porta e respirei fundo para não chorar. Da janela, eu via eles rindo, conversando alto, enquanto eu me escondia ali dentro. Eu me sentia um nada, uma estranha dentro da própria casa. Lembrei dos anos em que passei noites costurando para pagar a faculdade dela, dos dias em que eu mesma deixava de comer para garantir o almoço dela. E agora, a minha filha tinha vergonha de mim. Pouco depois, ouvi o Lucas falar alto na sala. "A casa da minha mãe é bem maior. Lá a gente vai poder fazer festas de verdade." Alguns convidados riram. Camila apenas sorriu, sem me defender. Aquilo doeu ainda mais. Eu pensei em sair e enfrentá-los, mas a voz não saía. Fiquei parada, segurando a borda da pia, tentando entender como o amor podia se transformar em humilhação tão rápido. A festa acabou tarde. Quando todos foram embora, a Camila nem veio me agradecer. Passou direto para o quarto, dizendo que estava cansada. Eu fiquei ali na cozinha, sozinha, olhando os pratos sujos, os copos espalhados e os restos de bolo sobre a mesa. A vela ainda estava derretida no prato. Toquei nela com os dedos e senti o frio do abandono. Naquela noite, deitada, não consegui dormir. As palavras dela não saíam da minha cabeça. "A senhora tá parecendo uma empregada." Eu me perguntava o que teria acontecido com aquela menina doce, de rosto sujo de farinha, que ria enquanto lambia a colher do bolo. Onde foi parar a minha filha? No dia seguinte, tentei agir normalmente. Preparei café, deixei o pão na mesa. Quando ela acordou, me cumprimentou rápido e foi para o trabalho. O Lucas deu um aceno frio e saiu junto. Fiquei sozinha, como sempre. O silêncio da casa me sufocava. Eu me sentei na máquina de costura, mas não consegui trabalhar. As lágrimas caíam sem que eu percebesse. Naquela tarde, enquanto ajustava o vestido de uma cliente, pensei: talvez o problema seja comigo. Talvez eu tenha ficado velha demais, simples demais. Talvez o amor de mãe realmente não seja suficiente para segurar um coração cheio de orgulho. Mas logo me lembrei das palavras da minha irmã Helena, que sempre dizia: "Maria, você é forte, mas não deixe ninguém confundir humildade com fraqueza." E naquele momento, algo dentro de mim começou a mudar. Senti uma mistura de tristeza e raiva. Tristeza pela filha que parecia ter desaparecido e raiva por eu ter permitido que ela me tratasse daquele jeito. No fim da tarde, fui até o quarto dela para deixar algumas roupas lavadas. Quando entrei, vi o vestido que ela usara na festa jogado sobre a cama. Peguei o tecido e passei a mão, lembrando que eu mesma o havia costurado. Fiz com carinho, como sempre fiz tudo para ela. Mas agora, aquele vestido parecia representar tudo o que nos separava. O brilho, o luxo, o status, tudo o que ela queria ser e tudo o que eu nunca pude oferecer. Sentei na beirada da cama e chorei. Não de raiva, mas de cansaço. Cansaço de ser invisível. Mais tarde, enquanto jantava sozinha, ouvi o portão se abrindo. Era o Lucas e a Camila chegando. Eles riam alto, falando sobre um colega que tinha comprado um apartamento novo. Eu pensei em dizer algo, mas me calei. Não queria discutir. De repente, ouvi o Lucas dizer: "A gente precisa sair logo dessa casa. Aqui parece o passado." Camila respondeu rindo: "Pois é, eu também acho. Quero uma vida melhor, uma casa que não cheire a mofo e pobreza." A minha colher caiu do prato. Eles não perceberam. Fui para o quarto e fechei a porta. Encostei a cabeça no travesseiro e chorei em silêncio. Naquele momento, algo dentro de mim quebrou de vez. Mas antes de apagar a luz, olhei para a parede, onde ainda estava pendurada a foto da formatura dela. Eu e Camila, abraçadas, sorrindo. Toquei a moldura e sussurrei: "Eu ainda acredito que um dia você vai lembrar de quem te ensinou o que é amor." E talvez, sem saber,
Eu estava apenas me enganando, porque a verdadeira ferida ainda estava por vir. Se você que está me ouvindo já passou por algo parecido, se já foi humilhado por alguém que você ama, me conta nos comentários de onde você está assistindo. Eu quero saber até onde essa história chega, porque talvez, no fundo, todos nós já fomos Maria alguma vez. E se você acha que nenhuma mãe merece esse tipo de dor, deixa o like neste vídeo e se inscreve no canal. Assim você ajuda a espalhar histórias reais de coragem, dor e superação. Naquela noite, antes de dormir, fiz uma prece. Pedi força, porque no fundo eu sabia que aquela festa não era o fim. Era apenas o começo de algo muito maior. Algo que mudaria tudo. Os dias seguintes àquela festa foram silenciosos. Silêncio pesado, daqueles que machucam mais do que qualquer grito. Camila quase não falava comigo. Quando falava, era com frieza, e o Lucas, esse fingia que eu nem existia. O clima dentro de casa tinha mudado completamente. Eu já não sentia mais que aquele lugar era meu. Uma noite, depois de terminar um vestido de noiva para uma cliente, fui guardar umas coisas no quarto deles. A casa estava quieta. O relógio da parede marcava quase meia-noite. Foi quando percebi uma pasta de documentos aberta sobre a escrivaninha. No começo, achei que fosse papel de trabalho do Lucas. Ele sempre trazia papelada do escritório. Mas algo me chamou a atenção. Vi o meu nome escrito na primeira folha. Peguei o documento e comecei a ler devagar. Meu coração foi acelerando a cada linha. Era um pedido de interdição judicial, alegando que eu estava mentalmente incapaz de cuidar dos meus próprios bens. Eu fiquei sem ar. As palavras demência senil e incapacidade civil pareciam gritar no papel. Eles queriam me declarar louca. Queriam tomar a minha casa. Eu sentei na cama, tremendo. Não conseguia entender como alguém poderia planejar algo tão cruel. A minha filha, a menina que eu carreguei no colo, a mulher que eu ajudei a formar, que teve tudo pago com o meu suor, ela queria me tirar o que era meu. Passei o resto da noite acordada, olhando para o teto. O som do ventilador parecia zombar de mim. Cada lembrança dela pequena, sorrindo, me pedindo colo, vinha como uma facada. Como o amor pode se transformar em uma arma? Na manhã seguinte, liguei para minha irmã Helena, que mora no interior. Assim que atendeu, eu desabei. Contei tudo. Cada humilhação, cada palavra cruel, e agora, esse documento. Do outro lado da linha, ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse com firmeza: Maria, eles perderam a noção. Isso é crime. Você precisa reagir. Não pode deixar que te tirem o que é seu. Mas Helena, respondi com a voz trêmula, é a minha filha. A Camila é o que eu tenho de mais precioso. Ela suspirou e disse: às vezes o amor também precisa de limites, minha irmã. Liga para o Dr. Renato Azevedo. Lembra dele? O advogado que te ajudou com os papéis da herança do Antônio. Ele vai saber o que fazer. Demorei a aceitar o conselho. Eu ainda queria acreditar que tudo não passava de um engano, mas no fundo sabia que não era. Aquele papel tinha a caligrafia do Lucas nas anotações. Era tudo muito claro. No fim da manhã, criei coragem e procurei o cartão antigo do Dr. Renato. O número ainda era o mesmo. Liguei. A secretária atendeu e pediu que eu aguardasse um momento. Pouco depois, ouvi a voz dele, a mesma voz calma de anos atrás. Dona Maria, quanto tempo? Em que posso ajudar? Eu respirei fundo e comecei a contar. Falei da Camila, do Lucas, das brigas, da festa e finalmente do documento. Enquanto eu falava, a voz dele ficou mais séria. Dona Maria, isso é gravíssimo. Uma interdição sem fundamento é fraude. A senhora tem esse documento em mãos? Tenho, doutor. Então venha ao meu escritório amanhã cedo. Traga tudo. Vamos resolver isso. Desliguei o telefone e senti um peso sair das minhas costas. Pela primeira vez em muito tempo, eu senti que alguém estava do meu lado. Naquela noite, preparei os papéis, guardei dentro de uma pasta azul e deixei sobre a mesa. Passei um bom tempo olhando para aquilo. Era como se o papel me encarasse de volta, me desafiando a ser forte. No dia seguinte, acordei cedo. Tomei um banho demorado, penteei o cabelo e vesti minha melhor roupa, uma blusa azul e uma calça preta que eu usava só em ocasiões especiais. Coloquei o colar de pérolas falsas que o Antônio tinha me dado antes de morrer.
Me olhei no espelho e vi uma mulher cansada, mas determinada. Peguei o ônibus para o centro da cidade. O escritório do Dr. Renato ficava num prédio antigo, no 5º andar. A secretária me recebeu com um sorriso. A senhora é a Dona Maria, o doutor está te esperando. Entrei na sala. Ele levantou, me cumprimentou com um aperto de mão firme e me ofereceu uma cadeira. Abri a pasta e entreguei os documentos. Ele foi lendo, devagar, franzindo a testa. Depois de alguns minutos, disse: "Isso é uma tentativa clara de golpe, Dona Maria. Se esses papéis fossem adiante, a senhora poderia perder tudo. Mas não se preocupe. A casa está registrada no seu nome, certo?" "Sim, doutor. Tudo no meu nome." "Ótimo. Então eles não têm direito nenhum. Eu vou preparar uma notificação extrajudicial para garantir isso. E também um documento avisando que qualquer tentativa de interdição será tratada como crime." Senti os olhos marejarem. "Doutor, eu não quero vingança, só quero respeito." Ele sorriu. "E é exatamente isso que vamos conquistar." Saí de lá me sentindo diferente. Andei pelas ruas do centro com a cabeça erguida. Pela primeira vez em meses, não me senti pequena. O vento batia no rosto e eu pensava: ninguém vai mais me fazer de boba. Voltei para casa com o coração mais leve, mas ao entrar, o mesmo silêncio me envolveu. Vi a Camila sentada no sofá, mexendo no celular, e o Lucas ao lado, assistindo televisão. Nenhum dos dois olhou para mim. Eu respirei fundo, entrei no meu quarto e tranquei a porta. Peguei o documento novamente e pensei em como seria contar para eles. Parte de mim queria esperar o momento certo. Outra parte queria gritar na cara deles o que eu sabia. Naquela noite, deitei na cama e olhei para o teto. As lágrimas vieram de novo, mas agora eram diferentes. Não eram de tristeza, eram de força. Eu sabia que, em breve, a verdade viria à tona. E quando viesse, nada mais seria como antes. 2 dias depois de ter saído do escritório do Dr. Renato, recebi uma ligação dele logo pela manhã. A notificação estava pronta. Ele disse que eu podia passar lá para buscar os documentos. Eu me arrumei, coloquei a mesma roupa azul de antes e fui. Quando ele me entregou o envelope lacrado, senti um peso diferente nas mãos. Era o peso da justiça. O peso da verdade. No caminho de volta para casa, olhei pela janela do ônibus e pensei em tudo o que tinha vivido nos últimos meses. As humilhações, as palavras duras, as lágrimas escondidas. Mas agora, dentro da minha bolsa, eu carregava algo mais forte do que tudo isso: provas, coragem e dignidade. Quando cheguei, a casa estava vazia. Camila e Lucas tinham saído para trabalhar. Coloquei o envelope sobre a mesa e fiquei olhando para ele. Por horas, ensaiei mentalmente o que eu diria. Eu sabia que não poderia adiar aquele confronto por muito tempo. A verdade precisava ser dita. À noite, o barulho da chave girando na porta me fez estremecer. Eram eles. Senti o coração acelerar, mas me mantive firme. Camila entrou reclamando do trânsito. Lucas veio logo atrás, jogando a mochila no sofá. Os dois agiam como se nada tivesse acontecido. De repente, ouvi o som das gavetas sendo abertas no quarto. Batidas fortes, roupas sendo jogadas, malas arrastando pelo chão. Fui até o corredor e empurrei devagar a porta entreaberta. A cena me fez congelar. Camila estava jogando roupas dentro de 2 malas grandes. Lucas, sentado na beirada da cama, observava em silêncio. "Camila, o que está acontecendo?" Perguntei com a voz trêmula. Ela nem olhou para mim. Continuou jogando as roupas furiosa. "Estou indo embora, mãe. Não aguento mais viver nessa casa velha e sufocante." "Esses mais o. Indo embora? Pra onde?" Ela se virou, os olhos cheios de desprezo. "Pra casa da minha sogra. Pelo menos lá é uma casa de verdade, não esse lugar que fede a mofo e fracasso." As palavras bateram em mim como pedras. Tentei responder, mas a garganta travou. O Lucas levantou e colocou a mão no ombro dela. "É isso mesmo, amor. Já passou da hora de sair daqui. A casa da minha mãe tem espaço, tem conforto. Aqui só tem lembrança e pobreza." Eles começaram a fechar as malas. Eu dei um passo à frente, tentando conter as lágrimas. "Camila, por favor, me ouve. A gente pode conversar. Eu sou sua mãe." Ela parou por um instante, mas logo riu com ironia. "Mãe?
A senhora me deu uma vida medíocre, me criou nesse lugar horrível. Sempre sonhei em sair daqui, e agora vou fazer isso. Aquela risada foi a última gota. Algo dentro de mim se quebrou. Peguei o envelope da bolsa, segurei firme e disse com calma: Antes de vocês irem embora, tem uma coisa que precisam saber. Camila revirou os olhos. Ah, mãe, por favor, não começa. Sentem. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Lucas riu, debochado. Olha só, a velhinha resolveu dar ordem agora. Mas, por algum motivo, os dois obedeceram. Eu abri o envelope e tirei o primeiro documento. Levantei o papel e olhei nos olhos deles. Sabem o que é isso? A escritura dessa casa, a casa que vocês desprezam tanto, está registrada só no meu nome, Maria Ferreira da Silva. Não há o nome de ninguém mais aqui. Lucas franziu a testa. E daí? A gente já tá indo embora mesmo. Pois é, continuei. Mas antes de sair, vocês deviam saber que essa casa que chamam de miserável é totalmente minha. E além disso, eu descobri algo que muda tudo. Peguei o segundo documento. O pedido de interdição. Reconhecem isso aqui? Perguntei. O rosto de Lucas ficou branco. Camila arregalou os olhos. Onde você achou isso? Entre as suas coisas, respondi. Vocês queriam me declarar incapaz. Queriam me tirar o que é meu. Mas eu procurei um advogado. E sabem o que ele me disse? Que isso é crime. Um silêncio pesado tomou conta do quarto. Eu continuei. Durante anos, eu trabalhei noite e dia para dar tudo a vocês. Paguei faculdade, paguei casamento, dei comida, dei abrigo, e é assim que me pagam? Tentando me roubar? Tentando me chamar de louca? Camila começou a chorar. Mãe, não é bem assim. Eu posso explicar. Não precisa. Agora quem vai falar sou eu. Coloquei o terceiro documento sobre a cama. Isso aqui é uma notificação extrajudicial. Declara que qualquer tentativa de me interditar será respondida judicialmente. O Dr. Renato já está cuidando de tudo. Jejin dos Nasa Sakurasa, Shibaragado, Shigoagabaria. Lucas se levantou de repente, irritado. Você não pode fazer isso. A senhora não tem dinheiro nem para advogado. Eu respirei fundo. Não precisa se preocupar com isso. Ele está me ajudando porque sabe quem eu sou. Uma mulher honesta, trabalhadora e traída pela própria filha. Camila começou a tremer. Mãe, me perdoa. Eu me deixei influenciar. Eu achei que era o melhor para todos nós. Melhor? Você me humilhou. Disse que a casa que construí com o suor das minhas mãos fede a fracasso. Eu vendi minha aliança para pagar sua formatura. Trabalhei madrugada atrás de madrugada para você estudar. E o que recebi em troca? Vergonha. Ela se ajoelhou no chão, chorando. Mãe, por favor, não faz isso comigo. Olhei para ela, e por um momento o coração quis amolecer. Mas eu me lembrei de cada lágrima que chorei escondida, e disse, não, Camila. Agora é você que vai aprender o que é consequência. Você e o Lucas têm uma casa para onde ir, não tem? Então vão, porque aqui não é mais o lugar de vocês. Eles tentaram argumentar, mas eu apontei para a porta. Saiam. Camila levantou, soluçando. Lucas pegou as malas, furioso. Quando cruzaram a porta, eu fechei atrás deles com as mãos tremendo, encostei a testa na madeira e chorei, mas dessa vez não era tristeza. Era libertação. Eu fiquei ali parada por alguns minutos, ouvindo o som do carro se afastando. Depois, olhei em volta. A casa estava em silêncio. Um silêncio diferente. Um silêncio de paz. Mas no fundo, eu sabia que aquilo não seria o fim. Quando alguém perde tudo, a vergonha vira raiva. E eu sentia que eles ainda voltariam. Não sabia quando, nem como. Mas algo me dizia que essa história ainda estava longe de acabar. Depois que fechei a porta atrás da Camila e do Lucas, fiquei parada por alguns minutos. O som do carro deles se afastando foi ficando mais distante, até sumir completamente. Eu encostei a testa na madeira e chorei. Mas dessa vez não era dor. Era um choro de libertação. A casa estava em silêncio. Um silêncio que há muito tempo eu não ouvia. Sentei na cozinha, fiz um café e fiquei olhando pela janela. O céu começava a clarear. Aquele amanhecer parecia diferente. Pela primeira vez em muito tempo, eu podia respirar sem sentir o peso do desprezo dentro de casa. Mas a paz durou pouco. 2 dias depois, a vizinhança inteira já sabia o que tinha acontecido. A notícia se espalhou rápido.
como fogo em palha seca. Eu não contei nada a ninguém, mas alguém contou por mim. E eu logo descobri quem foi. Dona Beatriz, a mãe do Lucas, começou a espalhar uma versão completamente distorcida da história. Dizia para quem quisesse ouvir que eu era uma mulher cruel, amarga, que tinha expulsado a própria filha de casa no meio da noite. Contava que eu estava ficando senil, que eu surtava com qualquer coisa e que a Camila só queria me ajudar. No começo, eu tentei ignorar, mas logo percebi os olhares das pessoas na rua, cochichando quando eu passava. Alguns me cumprimentavam com pena, outros com desconfiança. A dor voltou, mas dessa vez eu decidi não me esconder. Na manhã seguinte, enquanto varria a calçada, ouvi uma voz familiar. Era Dona Rosa, minha vizinha da casa ao lado. Ela atravessou o portão e entrou direto, sem pedir licença, como sempre fazia. Me abraçou forte e disse: Maria, eu ouvi tudo aquela noite. As paredes são finas. Eu escutei o que a sua filha te disse. Não se culpe, você fez o certo. As lágrimas vieram nos meus olhos. Eu não precisava dizer nada. Ela entendia meu silêncio. Durante as semanas seguintes, outras pessoas começaram a me procurar. Dona Clara, seu Antônio, Dona Neide. Todos vinham me oferecer palavras de apoio. Alguns até diziam: Maria, a senhora foi corajosa. Tem mãe que aguenta humilhação a vida toda, mas a senhora se impôs. Essas palavras foram curando meu coração aos poucos. Eu percebi que, apesar de tudo, ainda existiam pessoas que viam a verdade. Enquanto isso, a vida foi voltando ao normal. Eu voltei a costurar, agora com uma tranquilidade que há tempos não sentia. O som da máquina de costura preencheu a casa como uma música de recomeço. Eu recebia mais encomendas, talvez porque as pessoas começaram a me admirar pelo que eu tinha feito. Certa tarde, enquanto terminava um vestido, ouvi baterem à porta. Era Helena, minha irmã. Ela entrou sorrindo, com 2 sacolas cheias de frutas. Vim te ver, mulher. Tá todo mundo falando de você lá no interior. E eu vim te dar um abraço. Rimos, choramos, conversamos por horas. Ela disse algo que ficou gravado na minha memória. Maria, às vezes Deus permite a tempestade para limpar o céu. Você perdeu a filha por um tempo, mas ganhou respeito, e isso é algo que ninguém pode te tirar. A presença dela me deu forças. Com o tempo, a casa voltou a ter alegria. Os dias passaram mais leves. Voltei a tomar café na varanda, ouvindo o canto dos passarinhos. Às vezes, até me pegava sorrindo sozinha. Mas a paz nunca dura muito tempo na vida da gente. Numa manhã de sábado, Dona Rosa apareceu de novo, com o rosto sério. Maria, eu preciso te contar uma coisa. Eu ouvi umas conversas da Dona Beatriz no mercado. Parece que ela tá falando mal de você de novo. Disse que vai fazer de tudo para que a Camila nunca mais te procure. Meu coração apertou. Eu sabia que Beatriz não era mulher de deixar as coisas por baixo dos panos. Ela gostava de aparecer, de mandar, de controlar tudo e todos ao redor. No fundo, eu ainda sentia um amor profundo pela minha filha. Por mais que ela tivesse me ferido, ela era parte de mim. E a ideia de alguém manipulando a Camila contra mim era insuportável. À noite, rezei. Pedi a Deus que iluminasse a cabeça dela, que mostrasse a verdade. Pedi força para não guardar ódio. Os dias seguintes foram de uma calma estranha. Eu costurava, lia, arrumava a casa, mas sempre com um sentimento de que algo estava para acontecer. Era como se o silêncio escondesse uma tempestade. Certa tarde, Lourdes, uma senhora da igreja que eu tinha conhecido recentemente, veio me visitar. Ela também era viúva e sabia bem o que era viver sozinha. Conversamos sobre fé, sobre recomeços, e ela me disse: Sabe, Maria, às vezes o perdão é a nossa maior arma. Não para esquecer, mas para seguir em paz. Eu sorri, mas no fundo, meu coração ainda não estava pronto para perdoar, não depois de tudo o que vivi. No domingo seguinte, fui à missa. Sentei no último banco, como sempre fazia. Quando o padre começou a falar sobre orgulho e arrependimento, senti uma pontada no peito. As palavras pareciam ser para mim. Na volta para casa, parei na frente do portão e fiquei olhando minha casinha simples, o jardim pequeno, a janela onde eu tantas vezes esperei minha filha voltar. E foi ali, naquele momento, que senti algo diferente no ar. O portão da frente rangeu.
Ouvi passos na calçada. Quando olhei, vi de longe uma mulher parada do outro lado da rua. Cabelos soltos, olhar baixo, roupa amassada. Meu coração acelerou. Mesmo de longe, eu reconheceria aquele rosto em qualquer lugar. Era a Camila. Ela estava ali, parada, olhando para casa como se não tivesse coragem de entrar. E foi naquele instante que eu percebi. A história ainda não tinha acabado. Talvez o destino tivesse decidido nos dar mais uma chance. Ou talvez uma nova dor estivesse a caminho. Quando vi a Camila parada do outro lado da rua, meu corpo inteiro congelou. Eu não sabia se devia correr para abraçá-la ou fechar o portão e fingir que não via. Ela estava diferente, o cabelo despenteado, o rosto abatido, as roupas amassadas. Parecia ter envelhecido 10 anos em poucos meses. Ficamos nos olhando por alguns segundos, até que ela respirou fundo e atravessou a rua devagar. Mãe, ela disse com a voz tremendo. Eu preciso conversar com a senhora. Fiquei parada, com as mãos suadas, o coração acelerado. Parte de mim queria dizer para ela ir embora. Outra parte, a parte que sempre fala mais alto em uma mãe, queria ouvi-la. Abri o portão e deixei que entrasse. Ela deu alguns passos e parou na varanda. Olhou em volta, como se estivesse vendo a casa pela primeira vez. Tá tudo igual, murmurou. Mas, mais bonita. Eu não respondi. Apenas a convidei para sentar. Fiz café, como fazia quando ela era menina. O cheiro do café se espalhou pela cozinha, e por um instante eu quase esqueci de tudo o que aconteceu. Mas a dor ainda estava ali, quieta, dentro do peito. Camila ficou olhando para a xícara, sem coragem de me encarar. Depois de um tempo, começou a falar. Mãe, eu sei que eu não mereço o seu perdão. Eu fui horrível com a senhora. Eu me deixei levar pela arrogância, pela influência do Lucas e da mãe dele. Eu achei que tinha tudo, mas perdi o que mais importava. Ela começou a chorar. As lágrimas caíam sem parar. A vida na casa da dona Beatriz é um inferno. Ela me trata como empregada, me faz limpar, cozinhar, lavar roupa e ainda cobra aluguel. O Lucas não me defende. Ele diz que foi minha culpa termos perdido a senhora, que se eu tivesse sido mais paciente, ainda estaríamos aqui. Fiquei em silêncio, escutando cada palavra. O coração apertava. Eu sabia o quanto ela devia estar sofrendo, mas também sabia que o arrependimento só tem valor quando vem com mudança. Camila, disse calmamente, você destruiu muita coisa. Machucou o meu coração de um jeito que vai demorar para cicatrizar. Mas eu nunca deixei de ser sua mãe. Só que agora, as coisas não vão voltar a ser como antes. Ela levantou o rosto, os olhos vermelhos. Eu aceito qualquer coisa, mãe. Só não me tira completamente da sua vida. Suspirei fundo. Você pode vir me visitar, pode tomar café comigo, pode tentar reconstruir o que quebrou, mas morar aqui de novo, não. Essa casa é minha. Eu decido quem entra e quem sai, e por enquanto, o seu lugar é fora dela. Ela assentiu, chorando. Eu me levantei, peguei um guardanapo e limpei as lágrimas do rosto dela. Você precisa aprender de novo o que é respeito, gratidão e amor de verdade. Ver os cis em Deus quisad amare. Ela se jogou nos meus braços e chorou mais. Eu deixei. Não por esquecimento, mas porque o amor de mãe nunca se apaga completamente. Depois que ela foi embora, a casa ficou em silêncio novamente, mas um silêncio diferente. Não era mais vazio. Era o tipo de silêncio que traz paz. Nos dias seguintes, comecei a sentir uma leveza nova no coração. Aos poucos, a vida foi voltando ao seu ritmo. O som da máquina de costura enchia a casa, como uma música suave de recomeço. As encomendas aumentaram. Gente de todo o bairro vinha pedir para eu fazer vestidos, consertar roupas, criar modelos novos. Uma cliente, ao pegar o vestido pronto, me disse: Maria, dá para sentir que a senhora costura com alma. Eu sorri. E era verdade. Eu estava voltando a colocar amor no que fazia. No domingo, Helena veio me visitar. Trouxe bolo de milho e refrigerante. A gente sentou na varanda, rimos, lembramos da infância. Tá vendo, Maria? Ela disse. Depois da tempestade, vem a calmaria. Eu olhei para o céu e senti uma paz enorme. Pouco tempo depois, conheci Lourdes, uma senhora da igreja, viúva como eu.
Ela me convidou para participar dos encontros de oração nas terças e quintas. Foi um dia, sem muita vontade, mas acabei gostando. As conversas, as risadas, a fé compartilhada. Lourdes tinha passado por uma história parecida com a minha. Disse algo que me marcou. Quando a gente aprende a perdoar sem se humilhar, a alma volta a sorrir. Aquelas palavras me acompanharam por dias. Aos poucos, percebi que o peso da mágoa estava diminuindo. As pessoas começaram a me ver diferente também. Algumas vinham me cumprimentar na rua, dizendo que eu era exemplo de força. Outras pediam conselhos e, sem perceber, eu comecei a ajudar mulheres que passavam por situações parecidas. A vizinhança deixou de me olhar com pena e passou a me olhar com respeito. Aos poucos, a casa voltou a ter alegria. Recebi visitas de crianças que vinham buscar roupas para a formatura, de clientes que traziam bolo para me agradecer, a cozinha, que antes parecia fria, agora cheirava a café e pão fresco todos os dias. Mas mesmo em meio à tranquilidade, eu não conseguia tirar a Camila da cabeça. Ela vinha me visitar de vez em quando, sempre mais humilde, mais calma, ajudava a lavar a louça, trazia flores, perguntava se eu estava bem. Eu via nela uma mudança real, mas também via culpa, e isso me doía. Uma tarde, ela apareceu com os olhos cansados. Mãe, o Lucas e eu estamos brigando muito. Eu acho que ele vai embora. Eu não disse nada. Apenas coloquei a mão sobre a dela. Filha, talvez seja a hora de você se reencontrar. Às vezes, para crescer, é preciso perder o que não serve mais. Ela chorou e me abraçou de novo. Naquele abraço, senti que alguma coisa nela estava mudando de verdade. Naquela noite, fiquei sozinha na sala, olhando as fotos antigas. Eu, o Antônio, a Camila pequena, rindo de vestido novo. Sorri. Pensei que talvez a vida, mesmo com todas as dores, ainda fosse generosa comigo. Mas no fundo, havia algo que eu não sabia. Algo que estava prestes a acontecer. Porque a vida tem esse jeito de nos testar justo quando achamos que estamos em paz. Algumas semanas depois daquela conversa com a Camila, o tempo começou a mudar. Os dias ficaram mais nublados, o ar mais frio. Parecia que o clima refletia exatamente o que eu sentia por dentro. Uma mistura de paz e de incerteza. Camila vinha me visitar de vez em quando. Trazia flores simples, às vezes um pedaço de bolo, e ficava tomando café comigo na varanda. Ela estava mais calma, mais humilde. Falava pouco, mas quando falava, eu sentia sinceridade. Mesmo assim, dentro de mim ainda existia um medo. O medo de que tudo voltasse a ser como antes. Numa tarde de sexta-feira, ela apareceu de surpresa. Estava abatida, com um olhar cansado. Mãe, posso entrar? Perguntou, quase num sussurro. Eu abri a porta e ela sentou-se à mesa, mexendo nas mãos nervosamente. O que aconteceu, Camila? Ela respirou fundo antes de responder. O Lucas me deixou. Fiquei em silêncio. Esperei que ela continuasse. Ele disse que não aguentava mais, que eu tinha virado um peso. Disse que ia morar com outra mulher. A mãe dele me mandou sair da casa dela. Fiquei na rua, mãe. Eu não tenho para onde ir. Aquelas palavras caíram sobre mim como um soco. Eu senti raiva, tristeza, compaixão, tudo ao mesmo tempo. Mas o que mais senti foi um aperto no peito ao ver minha filha naquele estado. Filha, eu sinto muito, falei baixinho. Mas você precisa entender que a vida ensina da forma mais dura. E agora é a sua vez de aprender. Ela chorava, desesperada. Eu aprendi, mãe. Juro que aprendi. Eu troquei o amor verdadeiro pelo orgulho. E agora, não tenho mais nada. Sentei ao lado dela e segurei suas mãos. Você ainda tem algo, Camila. Você tem a chance de recomeçar. Ela me olhou com os olhos marejados. Mas como, mãe? Eu perdi tudo. Nem tudo se perde, respondi. Quando a gente aprende com a dor, a gente ganha sabedoria. E quando pede perdão de verdade, o coração encontra paz. Ficamos em silêncio por um tempo. O som da chuva batendo no telhado parecia acompanhar as lágrimas dela. Depois de alguns minutos, ela perguntou, com a voz fraca: Posso ficar aqui por uns dias, só até encontrar um lugar? Meu instinto de mãe quis dizer sim. Mas a mulher que aprendeu a se impor respondeu primeiro. Camila, eu te amo, mas essa casa foi palco de muita dor, e eu ainda estou reconstruindo a minha paz. Você pode vir me ver, pode comer aqui,
Pode passar o dia comigo, mas dormir, ainda não. Eu preciso que você entenda que confiança se constrói com o tempo. Ela assentiu devagar, chorando. Eu entendo, mãe. Naquela noite, preparei uma marmita e dei para ela. Fica na pensão da dona Cida por enquanto. Eu pago os primeiros dias. Depois você vê o que faz. Ais. Ela me abraçou com força. Obrigada, mãe. A senhora ainda é o meu porto seguro, mesmo depois de tudo. Eu chorei também, mas escondi o rosto no ombro dela. Nos dias seguintes, ela passou a vir todos os fins de tarde. Ajudava a lavar a louça, conversava comigo, contava sobre as dificuldades, disse que estava tentando conseguir um emprego novo. Eu via que ela estava tentando mudar. Havia humildade em cada gesto. Aos poucos, as pessoas do bairro começaram a notar a presença dela. Algumas cochichavam, outras olhavam com reprovação, mas eu não me importava mais. Eu sabia que a opinião dos outros não define o valor de ninguém. Uma tarde, enquanto costurava um vestido de festa, ela chegou com um buquê de flores do campo. Para a senhora, mãe, eu não tenho muito, mas quero agradecer por não ter me virado as costas. Peguei as flores e sorri. Não precisava, filha. O seu esforço já é o suficiente. Foi um momento bonito, mas dentro de mim ainda havia feridas abertas. Às vezes, quando eu olhava para ela, lembrava das palavras cruéis que ouvi naquela noite. Essa casa fede a fracasso. Elas ainda ecoavam, mesmo que eu quisesse esquecer. Uma noite de domingo, estávamos tomando café na cozinha, quando ela falou algo que me pegou de surpresa. Mãe, eu quero te pedir uma coisa. Eu sei que errei, mas eu queria voltar a trabalhar com costura, como a senhora. Será que a senhora me ensina? Olhei para ela por alguns segundos. A Camila que eu via ali não era mais a mesma mulher arrogante que saiu de casa. Era uma filha que queria aprender, que queria se reconectar. Claro que sim, filha. A costura salvou a minha vida muitas vezes. Quem sabe agora, ela salve a sua também. Ela sorriu. O primeiro sorriso sincero que eu via em muito tempo. Nos dias seguintes, começamos a costurar juntas. No início, ela se atrapalhava com a linha, errava as medidas, mas eu tinha paciência. Cada ponto, cada costura, parecia costurar também o que estava rasgado entre nós. As vizinhas começaram a comentar. Maria, que bonito ver vocês duas juntas de novo. Eu sorria e dizia apenas, a vida sempre dá uma nova chance. Mas nem tudo era paz. Certo dia, recebi uma ligação inesperada. Era do advogado, o doutor Renato. Dona Maria, a senhora tem um minuto? Preciso conversar com a senhora sobre um documento que apareceu recentemente. Meu coração gelou. Que documento, doutor? Um processo que envolve o nome do Lucas e, infelizmente, também o da Camila. Fiquei em silêncio, o telefone tremendo nas minhas mãos. Venha ao escritório amanhã cedo. Acho que a senhora precisa ver com os próprios olhos. Haver mais. Desliguei o telefone com o coração batendo forte. Olhei para Camila, que costurava sentada na sala, concentrada. Por um instante, pensei em não dizer nada, mas parte de mim sabia que a verdade sempre encontra um jeito de aparecer. E, naquele momento, percebi que talvez a paz que eu tanto esperava ainda não tivesse chegado de verdade. Na manhã seguinte, eu mal consegui dormir. As palavras do Dr. Renato ecoavam na minha cabeça. Um novo processo, o nome do Lucas, o nome da Camila. O que mais poderia acontecer depois de tudo? Tomei café em silêncio, com o coração apertado. A Camila, sem perceber nada, costurava na sala, concentrada. Pouco antes do meio-dia, fui ao escritório do advogado. Ele me recebeu com a mesma calma de sempre, mas eu percebi algo diferente no olhar dele. Dona Maria, disse, eu precisava lhe mostrar isso pessoalmente. Ele colocou uma pasta sobre a mesa e abriu. Dentro havia cópias de documentos bancários, assinaturas e um boletim de ocorrência. O Lucas tentou usar o nome da senhora para abrir uma linha de crédito. Um golpe. Mas o banco desconfiou e bloqueou a operação. O problema é que a Camila aparece como testemunha no pedido. Eu acredito que ela não sabia, mas o nome dela está envolvido. Etiguei Armagur agora. Senti o chão sumir sob meus pés. Meu Deus, não é possível. O doutor Renato balançou a cabeça. O Lucas fugiu. Está sendo procurado. A polícia vai querer ouvir a sua filha.
Voltei para casa com o coração em pedaços. Camila estava na cozinha, preparando café. Quando me viu, sorriu, mas percebeu logo que algo estava errado. Mãe, o que foi? Camila, a gente precisa conversar. Sentei e contei tudo. Ela empalideceu. Ele? Ele usou o seu nome? Eu juro que não sabia de nada, mãe. Ele me pediu para assinar uns papéis dizendo que era para resolver umas dívidas, mas eu não li. Filha, é grave. A polícia vai te chamar. Você precisa dizer a verdade. Ela começou a chorar, desesperada. Mãe, eu tô com medo. Abracei-a com força. Você errou, Camila, mas ainda tem tempo de fazer o certo. A verdade sempre vence, mesmo que doa. Nos dias seguintes, a casa foi tomada por um silêncio tenso. Camila foi até a delegacia prestar depoimento. Disse tudo o que sabia. Eu fui com ela, de cabeça erguida, como sempre. A delegada ouviu, fez perguntas e no final disse: A senhora é uma mulher de coragem, Dona Maria. Poucas mães estariam aqui ao lado da filha depois de tudo. Aquelas palavras me emocionaram. Percebi que, apesar de toda a dor, eu ainda era mãe. E ser mãe não é proteger o erro, mas ensinar o caminho certo, mesmo quando ele é difícil. Depois daquele dia, algo mudou entre nós. Camila começou a ajudar ainda mais. Trabalhávamos juntas, lado a lado, costurando, conversando, rindo de vez em quando. As feridas antigas não sumiram, mas começaram a cicatrizar. Um domingo de manhã, ela chegou mais cedo e disse: Mãe, eu consegui um emprego. Vou trabalhar numa loja de tecidos. Meu coração se encheu de orgulho. Eu sabia que você ia se levantar. Ela me abraçou com força. Tudo que eu sou agora é por causa da senhora. Eu aprendi que o amor não é feito de presentes ou status, mas de respeito e verdade. Naquele momento, eu percebi que a vida, mesmo com suas voltas duras, ainda sabe recompensar quem não desiste. Os meses passaram. O Lucas foi preso. Camila foi inocentada. E a paz, finalmente, voltou a morar naquela casa pequena. Hoje, quando olho para trás, vejo que cada lágrima teve um propósito, que todas as noites mal dormidas e as feridas abertas me transformaram em uma mulher mais forte. Eu aprendi que amor de mãe não é submissão, é coragem, é dizer basta quando é preciso, é colocar limites mesmo chorando. Camila vem me visitar todos os domingos. A gente faz café, ri, fala do passado sem rancor. Ela às vezes me ajuda com as encomendas, e quando segura a tesoura ou passa a linha na agulha, eu vejo nela um reflexo de mim, uma nova mulher, mais simples, mais grata, mais humana. Outro dia, ela me perguntou: Mãe, a senhora me perdoou de verdade? Olhei para ela e sorri. Perdoar não é esquecer, filha, é escolher seguir em frente sem carregar o peso. E foi isso que eu fiz. Agora eu vivo em paz. Tenho minha casinha, meu trabalho, minha fé e, finalmente, minha dignidade. Aprendi que o respeito é o maior presente que alguém pode dar. E se tem algo que essa história me ensinou, é que amor sem respeito vira prisão, e silêncio diante da injustiça vira cumplicidade. Se você que está ouvindo essa história já passou por algo parecido, se alguma vez foi desrespeitado por quem ama, lembre-se, você não está sozinho. Você merece ser valorizado, ouvido e respeitado. Não aceite menos do que você merece. Ame, mas imponha limites. Seja gentil, mas firme. E se essa história tocou o seu coração, se você acredita que ninguém deve se calar diante da falta de respeito, deixa o like neste vídeo e se inscreve no canal. Assim você ajuda a espalhar histórias que inspiram, que curam e que mostram que o amor verdadeiro sempre vence o amor que não humilha, o amor que ensina, o amor que liberta.